Hi, how are you? Eu sou Flávia Mantovani e essa é a nossa aula de inglês para iniciantes. Se você está começando a sua jornada com o inglês agora, se você precisa aprender inglês, seja qual for o seu objetivo, esse é um bom primeiro passo para você. Vamos começar por aqui. E nessa aula a gente vai falar sobre cumprimentos, você vai aprender a cumprimentar. A gente vai falar sobre despedidas, você também vai aprender a se despedir em inglês. E a gente também vai aprender a se apresentar, a falar sobre as nossas características, de onde a gente é, perguntar para as pessoas de onde elas são. Então, aqui vai ser um bom pontapé inicial para você que está começando, tá? Mesmo que você já tenha uma certa bagagem, não esteja aí começando, a gente vai revisar coisas muito importantes aqui. Então, acompanhe aqui o conteúdo comigo na minha tela. Eu vou começar aqui com os greetings. Look, greetings. O que são greetings? São cumprimentos, ok? Então, os cumprimentos mais comuns e mais curtos que a gente tem são os seguintes. E vai repetindo aí comigo, tentando imitar ao máximo a minha pronúncia e a minha entonação, ok? Hi. Hi, que seria oi, ok? Depois a gente tem hello, que você também pode usar aí como um cumprimento curto, que seria olá, hello. Você pode usar também como um cumprimento curto, um pouquinho mais informal, com pessoas que você já conhece. Hey. Hey. Então repete comigo. Hi. Hello. Hey. E aí a gente continua com alguns cumprimentos aqui. Olha só. Eu tenho good morning. Good morning significa bom dia. Eu tenho aqui good afternoon. Good afternoon, que significa boa tarde. E eu tenho também good evening. Good evening, que seria boa noite. Então, você pode estar se perguntando, não tem também good night? Sim, existe também o good night, mas ele serve como uma despedida, tá? Não utilize o good night quando você chega em algum lugar, tá? O good night, ele é uma despedida. A gente vai ver ele daqui a pouquinho na parte das despedidas. Agora, boa noite. Na entrada, como cumprimento, teremos aqui o good evening, ok? Nice to meet you. Significa prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. E no inglês americano, quando a gente junta todas as palavras, quando a gente não faz uma pausa entre uma palavra e outra, e na verdade é importante que você comece a praticar isso, de fazer um link entre uma palavra e outra, porque dessa forma você soa mais natural, mais fluido. Soa aqui o meet junta com you e a gente tem uma diferença, uma mudança de sonoridade. Fica nice to meet you. O meet you vira meet you. Nice to meet you, ok? E aí a gente tem aqui como se fosse um breve diálogo, né? How are you? Você pode tanto colocar ênfase aqui no are, how are you? Ou how are you? Colocando a ênfase aqui no you. Como vai você? Como você está? Ok? Esse é um cumprimento muito comum. Você já deve ter ouvido ele. Agora, cuidado com esse R, tá? Que a gente chama de R retroflexo. Are. Cuidado para não fazer um R como o R do português, tá? Então, aqui, how are you? How are you? E como resposta a esse how are you, você pode utilizar o seguinte: I'm fine. I'm okay. I'm good. I'm great. Então aqui eu estou bem. I'm fine. I'm okay. Eu estou ok. Eu estou bem. I'm good. E o great.
ele é um pouco mais otimista, eu estou ótimo, tá? Então, você não precisa ficar limitado no fine, I'm fine, ok? Você pode usar esses outros que são até mais comuns do que o fine, tá? É que a gente está acostumado com esse fine dos cursos de inglês aqui do Brasil, colocam aí, né, como mais comum e a gente acaba internalizando isso, ficando meio que limitado no fine, mas ele nem é a resposta mais comum para o how are you, tá? E lembrando aí que o I'm, ele é omissível, você pode omitir. Então você pode responder somente fine, ok, good, great, tá? Então, esses são os mais comuns, tá? Claro que a gente tem vários outros cumprimentos que são até um pouco mais informais, mas a gente pode ver isso em um segundo momento, tá? Vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Vimos os cumprimentos, agora a gente vai ver as despedidas. Farewells. Farewells são despedidas. E as mais comuns que a gente tem aqui são bye. Bye. Tchau. See you later. See you later. Te vejo mais tarde. O later é o mais tarde. Então, see you, te vejo mais tarde, ok? O soon é em breve. Então, você pode utilizar see you soon. Te vejo em breve. See you later. Te vejo mais tarde. Ambos são muito utilizados, tá? E eu coloquei um asterisco aqui, porque você também pode utilizar o see you com outras palavras aí referentes a tempo. Aqui eu tenho tomorrow, amanhã, te vejo amanhã. See you tomorrow. See you next week. Então a gente pode começar a incrementar aqui, next week. Te vejo na semana que vem, tá? Te vejo no mês que vem, next month. Alright? Então, aqui a gente pode variar. Lembrando que o see you sozinho, ele também é muito usado como uma despedida, tá? See you, somente. Então, há várias formas aqui, inclusive somente o see you. Eu tenho aqui também, olha, talk to you later. A gente se fala mais tarde, eu falo com você mais tarde, tá? Talk to you later. Take care. O take care seria um cumprimento talvez um pouquinho mais caloroso, um pouquinho mais carinhoso. Ele significa se cuida, ok? Então, eu posso até dizer que ele é um referente aí ao beijo que a gente manda muito, tá? Não vai mandar beijo em inglês porque não é usado, tá? Soaria bem esquisito. É uma referência aqui, porque é um cumprimento um pouco mais carinhoso, tá? O take care, tá? Se cuida, take care. E aí você pode usar também have a good day ou have a nice day. Tenha um bom dia. Então o good como bom, o nice como legal, tá? Ambos podem ser utilizados também. Have a good day. Have a nice day. E aí, eu finalizo aqui a nossa lista com o good night. Aqui, sim, o good night ele pode ser utilizado na saída, como despedida, ou se você estiver em casa, você estiver indo dormir, você pode dizer good night para a sua família, tá? Mas nunca na entrada, nunca como um greeting, nunca como um cumprimento, ok? Então, aqui já temos cumprimentos e despedidas em inglês. Vai tomando nota, vai anotando, ou então faça um print aqui de tela, porque você vai utilizar esse vocabulário sempre que você estiver falando inglês. Isso pode soar um pouco básico, mas a gente vai levar o básico por muito tempo, sempre que a gente estiver falando inglês, ok? E não adianta você ver isso aqui de uma única vez que você não vai assimilar. Então, a repetição vai fazer com que você internalize melhor qualquer conteúdo. Então, é bom você revisitar, você rever esse conteúdo aqui algumas vezes, para isso se tornar mais natural para você. Ok?
Então vamos aqui seguindo com o nosso conteúdo. Eu tenho a conjugação de um verbo que é muito comum. Ele é o verbo mais comum no inglês, que é o verbo to be, tá? O nome do verbo é be. A gente coloca esse to na frente do verbo para indicar que ele está no infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é a forma original do verbo, sem ele estar conjugado, tá? Então eu tenho falar, estudar, sair, ser, estar. Qualquer verbo, ele nessa forma aí original, ele está no infinitivo. Então esse to na frente dos verbos, ele serve para indicar infinitivo. Ele não é uma preposição aqui nesse caso, tá? Então o verbo é o be, tá? A gente usa esse to aí na frente só para indicar que ele não está conjugado. Então, o presente simples aqui do be. O be, ele é um verbo muito versátil. Ele significa tanto ser quanto estar, tá bom? E ele é o verbo mais usado no inglês. Então, aceita ele, aprende a conviver com ele, porque você vai sempre estar usando esse verbo enquanto você estiver falando inglês, tá? Então, aqui eu tenho os sujeitos, olha. Os nossos sujeitos são I, eu, you, você ou vocês, tá? O you é tanto no singular quanto plural. They, eles, we, nós, he, ele, she, ela e o it, que é usado para coisas em geral, para objetos, para países, para cidades, tá? Então, você pode lembrar do it como objetos, coisas em geral, ou você pode pensar também que ele é o ele e ela, o he e o she, quando não se trata de seres humanos, tá? Então, eu posso dizer a televisão, no português seria ela, no inglês vai ser o it, tá? O celular, no português seria ele, no inglês vai ser it, ok? Então, vamos lá para a nossa conjugação. Qual é a conjugação aqui do I? I am, alright? I am. You are. They are. We are. He is. She is. It is. Então perceba só, verbo ser e verbo estar no inglês, a gente tem 3 conjugações. No português a gente teria 12 conjugações. Então, se você acha ou se você achava que inglês é complicado, que você não tem perfil para aprender inglês, eu acho que agora você muda de ideia, certo? O inglês é uma língua muito simples, tem uma estrutura muito simples, tá? Então, olha lá, temos 3 conjugações. I am, you, they, we, are, he, she, it, is. Ok? Então, é simples assim. E aí, eu tenho essa coluna dos sujeitos, eu tenho aqui a coluna da nossa conjugação, e eu fiz uma coluna aqui também para indicar a contração. O que é contração? A gente contrai o sujeito com o verbo. Isso é muito comum, eu sugiro que você faça sempre que possível, porque dessa forma você se comunica de uma maneira muito mais natural, muito mais casual, tá? Então, o I am contrai, junta um com o outro e forma o I'm, ok? O you are, ele também contrai e vai formar o your. They are, fazendo a nossa contração, teremos their. We are, contraímos também e formamos o we're. He is, vai virar his. O she is, vai virar então she's. E o it is, vai virar its. Ok? Flávia, eu sou obrigada a fazer isso?
tem que fazer a contração? Não. Você pode se comunicar, você pode escrever, você pode falar isoladamente o sujeito e o verbo. I am Flávia. Eu sou a Flávia. I am at home. Eu estou em casa. Agora, é muito mais natural você utilizar o I'm. I'm Flávia. Hi, nice to meet you. I'm Flávia. I'm at home. Eu estou em casa. Ok? Lembrando aí que o to be é tanto ser quanto o estar. Então, sempre que possível, faça assim a contração. Pode ser que você ache que você tenha aí a percepção de que é muita informação agora para você, mas ao longo aí dos seus estudos, de acordo com o que você for tendo exposição ao inglês, você vai se acostumar com essas contrações, tá? Então, eu sugiro sim que você utilize elas. Então, repete aí comigo. I'm, you're, there, we're, he's, she's, it's. Ok? Lembrando que aqui eu sou, eu estou, você é, você está, vocês são, vocês estão também, né? Eles são, eles estão, nós somos, nós estamos, ele é, ele está, ela é, ela está, ou ele é e ela é, ele está, ela está, como não seres humanos, como objetos ou coisas em geral, tá? Então, a gente já sabe que a gente já entendeu essa conjugação e essa contração. Vamos começar a formar algumas frases aqui para a gente colocar isso em contexto, certo? Então, eu posso dizer, e eu já falei, olha, I'm at home, ok? I'm at home. Então, eu estou em casa. She's late. She's late. Ela está atrasada, tá? They're Brazilian. Eles são brasileiros. They're Brazilian. Ok? Mas o que a gente pode pensar aqui? We're hungry. We're hungry. Nós estamos com fome. We're hungry. All right. Let's see. E vamos utilizar agora aqui o he. He's tall. Ele é alto. He's tall. Então você veja aqui que com o to be você vai dizer onde você está, certo? Afinal de contas, o verbo estar. Né? Eu estou em casa. I'm at home. Eu estou no trabalho. I'm at work. Okay, I'm at work. I'm at the restaurant. Então, onde quer que você esteja, você vai usar o to be. Aqui, she's late. Late significa tarde, mas nesse contexto aqui, atrasada, tá? Ela está atrasada. She's late. She's late. They're Brazilian. Eles são brasileiros. They're Brazilian. Aqui você também pode colocar qualquer outra nacionalidade, né? They're American. They're Canadian. They're Mexican. Então, questão aqui da gente incrementar o nosso vocabulário, tá? We're hungry. Nós estamos com fome. Aqui você pode usar we're thirsty. Nós estamos com sede. We're cold. Nós estamos com frio. We're hot. Nós estamos com calor, tá? Então, essa estrutura do to be, ela vai ser muito importante pra gente. He's tall. Aqui eu já dou uma característica física de alguém, né? He's tall. O oposto aqui, he's short. Ele é baixo, ele é de baixa estatura.
Posso dizer que ele é inteligente, he's smart. Então, aqui, você, buscando um vocabulário referente a adjetivos, você consegue descrever as pessoas, né? Características físicas, características emocionais das pessoas. He's tall, he's short, he's smart, he's friendly. Ele é amigável, ele é simpático, né? He's friendly. He's outgoing. Então, ele é expansivo, ok? Então, aqui é questão da gente pegar um vocabulário e ir incrementando aqui a nossa comunicação, você tendo essa base firme aí de construção, tá? Como to be. Então, tá. Esse aqui é o afirmativo, Flávia, mas e se eu quiser dizer que eu não sou brasileira, que ela não está atrasada, que nós não estamos com fome? Simples. Depois do seu verbo, você vai utilizar a palavra not. I'm at home. Afirmativo. Negativo. I'm not at home. I'm not at work. I'm not at the restaurant. Ok? O meu verbo é o is, que está contraído com o she, aqui nesse caso. Então, para formar o negativo, she's not late. Ela não está atrasada. She's not late. They're Brazilian. They're not Brazilian. Ok? Aqui você poderia também fazer a contração do are com o not. Ficaria they aren't Brazilian. She isn't late. Mas nesse primeiro momento, vamos só colocar o not aqui, depois do to be, que funciona perfeitamente, tá bom? Mas lembrando que tanto você pode contrair o verbo com o not, quanto o sujeito com o is, tá? Com o verbo, tá? Então, she's not late ou she isn't late. Aqui, they're not Brazilian ou they aren't Brazilian, tá? Única exceção vai ser o I'm not, que é a única opção, tá? We're hungry. We're not hungry. Ou we aren't hungry. We aren't thirsty. We aren't cold. We aren't hot. Okay? He's tall. He's not tall. Ou he isn't tall, dependendo de onde você quiser fazer a sua contração, tá? He's not tall. He's not short. He's not smart. He's not friendly. He's not outgoing. Ok. Temos aí o afirmativo e o negativo. O que eu faço para transformar essas frases em interrogativas? E se eu quiser perguntar se ela está atrasada, se eles são brasileiros, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai inverter a ordem. Deixa eu só tirar esse not aqui para facilitar a gente. A gente vai inverter a ordem do sujeito e do verbo, tá? Então, vai ser igualmente simples, tá? Então, olha lá. I'm at home. Inverto a ordem do verbo, que é o que é o am com o I, tá? I am at home. Am I at home? She's late. Então, aqui a gente tem a contração do is com o she. Então, eu vou inverter a ordem desse meu verbo e do sujeito para formar uma pergunta. Is she late? Ok? Aqui eu tenho they're Brazilian. Então, como é que vai ficar a minha pergunta? Olha, o verbo é o are, certo? Que está contraído ali com o they. Are they Brazilian?
E temos aí uma pergunta. We're hungry. Então, como pergunta, eu vou inverter a ordem. Aqui eu tenho o verbo are, então é com ele que eu vou começar a minha frase. Are we hungry? Ok? He's tall, he's short, he's smart, he's friendly, he's outgoing. Então, aqui é a mesma coisa. O verbo é o is. Is he tall? Is he tall? Então, temos aí a conjugação do to be, sua contração, né? A contração do sujeito com o verbo, para tornar as coisas mais naturais, para tornar o seu discurso mais natural. E na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Então, vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Aqui eu tenho um diálogo para você. E esse diálogo, ele é completamente possível numa situação real, tá? Eu tenho 3 diálogos curtos aqui para você, que é para a gente colocar isso aqui em contexto. Eu tenho cumprimentos aqui, tá? Então, o diálogo entre A e B aqui. Hi, how are you? E aí, como resposta, I'm good, ou simplesmente good. How are you? E aí você pode devolver essa pergunta para a pessoa que te perguntou, certo? Então, aqui seria como, e você? Né? Você devolvendo essa pergunta, tá? Lembrando que aqui pode ser good, pode ser ok, pode ser great, até o fine, né? Que é bem comum aqui, né? Nas escolas aqui de inglês no Brasil. Apesar de não ser tão comum o fine, tá? Sugiro o seu de good, ok, great. Outro diálogo curto que temos aqui. Good morning, how are you? I'm fine. Pode usar ou não o I'm. Lembrando que pode ser o fine, good, ok. Thank you. E a pessoa agradece aqui. And how are you? Normalmente a gente pergunta de volta para a pessoa. E você? And how are you? E um próximo diálogo aqui entre o Alan e a Elisa. Hello, nice to meet you. I am Alan. Então aqui o Alan se apresenta usando aí o to be, olha. Hi, Alan. I'm Elisa. Nice to meet you. Ou nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também, tá? Take care, Elisa. Talk to you later. Então, o Alan aqui já se despedindo. Talk to you later, Alan. Ok? Então, são diálogos que são viáveis de acontecer na vida real. E pode parecer que é uma coisa muito básica, mas se você não estiver preparado, se você não estiver confiante com isso aqui na ponta da língua, na hora que te perguntarem, pode ser que você fique um pouco inseguro. Então é bom que você repita várias vezes, que você veja isso aqui várias vezes, para você se sentir mais confiante na hora em que você se deparar com uma situação na qual você precisa usar esse vocabulário aqui, tá? Então ele parece super básico, mas cuidado com esse basicão, não vai ser displicente, não vai subestimar o básico, tá? Let's continue. Aqui eu tenho já um exercício que é para a gente fixar ainda melhor a questão das contrações. Olha o que eu tenho aqui. Rewrite the sentences with contractions. Então, eu quero que você reescreva, rewrite the sentences. Reescreva as frases usando as contrações. Então, aqui eu tenho I am Jane. Contração do I com am. Vou colocar aqui do lado. Contração do I com am. I'm Jane. You are not okay. Então, aqui eu posso dizer you ou your
you're not okay. Ou you aren't okay. Dependendo de onde eu quiser fazer essa contração, tá? Contraindo you com are, eu terei you're not. Contraindo o are com o not, terei you aren't, tá? E isso ao longo aí da sua prática, você vai ver o que você prefere, tá? Contrair o sujeito com o verbo ou o verbo com o not. They are Tom and Mike. Então, aqui a minha contração será they're Tom and Mike. I am not at home. Então, I am not vira I'm not at home. We are fine. Contraindo aí o we com o are, teremos we're fine. We're fine. You are my teacher. A gente vai contrair o you com o are e teremos you're my teacher. Ok? Lembrando que para frases negativas a gente simplesmente acrescenta o not. Então, I'm Jane. I'm not Jane. Negativo. You aren't okay. Aqui já está no negativo, certo? They're Tom and Mike. Eles são o Tom e o Mike. Negativo, they're not Tom and Mike. Aqui já temos também no negativo. We're fine vira we're not fine. You're my teacher, you're not my teacher. E lembrando também que para a gente formular perguntas, a gente simplesmente vai inverter a ordem do verbo com o sujeito. I am Jane. Am I Jane? Uma pergunta, tá? You are not okay. Are you okay? Aí temos uma pergunta. They're Tom and Mike. Inverto aqui a ordem do verbo com o sujeito. Are they Tom and Mike? I'm not at home. Imagina aí que a gente tivesse o I am at home, certo? Am I at home? E aí temos uma pergunta. We're fine. Are we fine? Como pergunta. You're my teacher. Invertemos a ordem aí desse verbo com o sujeito e teremos Are you my teacher? Alright? Very good. Bom, essa foi a nossa aula de inglês para iniciantes. Esse é um bom pontapé inicial para você que está começando a sua jornada com inglês. Eu espero que você continue, que você tenha percebido que o inglês pode ser bem mais simples do que parece, certo? Nessa aula você aprendeu a cumprimentar, a se despedir, aprendeu a conjugar o verbo ser e o verbo estar para dizer quem você é, de onde você vem. Você pode também utilizar essa construção que a gente aprendeu para falar sobre suas características físicas e emocionais, para falar sobre a sua nacionalidade. Eu espero que você tenha aproveitado e a gente se vê numa próxima. See you!